coração deste teu povo, Jesus. Faze-nos permanecer no teu caminho de luz, pra nunca mais nos afastarmos do teu amor. Vivamos nós em ti, Senhor. Que nossa voz possa anunciar por toda a terra o teu louvor, Senhor, as maravilhas que se revelam em ti seguir. Todos os dias se revelam somente em ti. Traze a paz ao coração deste teu povo, Jesus. Faze-nos permanecer no teu caminho de luz, pra nunca mais nos afastarmos do teu amor. Vivamos nós em ti, Senhor. Pra nunca mais nos afastarmos do teu amor. Vivamos nós em ti, Senhor. Boa noite. Deus abençoe este momento de reflexão na sua palavra. Hoje, ou melhor, amanhã, domingo, nós também incluímos assim o final de semana. Lembramos o Pentecostes, a descida do Deus Espírito Santo sobre os discípulos, e esse Espírito Santo de Deus que continua sendo derramado sobre toda a humanidade, todas as pessoas, por meio da palavra de Deus. Deus nos abençoe neste momento de culto. Nós cantaremos os hinos, teremos que abrir os nossos hinários. Primeiro é o hino número 48.
Ficamos em pé, quem puder e quiser, e fazemos oração de invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, que junto com Jesus Cristo, nosso Senhor, envia o Espírito Santo, o Consolador, o Santificador, que por meio do batismo, da palavra e da Santa Ceia nos dá e mantém a verdadeira fé em Cristo. Santifica a nossa vida e nos mantém em comunhão uns com os outros, como grande família cristã. Em Teu nome, nos reunimos aqui para receber as Tuas bênçãos celestiais. Amém. Queremos nos achegar de Deus humildemente e a Ele abrir o nosso coração, confessar os nossos erros, os nossos pecados. E certos da sua promessa graciosa de perdão, através do seu Filho Jesus, que cumpriu a lei e deu a sua vida em sacrifício, deu a sua vida na cruz para conceder perdão dos pecados e absolver toda a culpa. A este Deus, então, queremos juntos orar e confessar os nossos pecados, dizendo: ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de teu Filho Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Pela fé que recebemos, mediante a ação do Deus Espírito Santo em nossa vida, nós oramos a Deus e, confiantes, também sabemos que Ele ouve as nossas orações. Da mesma forma, agora neste momento, como ministro da palavra de Deus, da sua parte e por sua ordem, eu anuncio a cada um de vocês o perdão dos pecados que Cristo dá pelo seu sacrifício na cruz, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igualmente, a fé que o Deus Espírito Santo nos dá por meio da Escritura Sagrada, que nos dá essa certeza, nos dá essa fé que Deus perdoou os nossos pecados. E que a partir desse momento do perdão recebido, também brote em nós uma vontade voluntária de servir a Deus, amando a Ele, amando ao nosso próximo, seguindo os seus mandamentos, seguindo a sua orientação na palavra de Deus. E nós queremos ouvir esta palavra de Deus e louvar a Ele com o Salmo número 25, onde faremos a leitura responsiva deste Salmo número 25. A congregação pode sentar. E aí então fazemos a leitura alternada do Salmo número 25. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão
derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor. Ó Senhor, é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho, vê que é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me, livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, teu povo, de todas as suas dificuldades. Até aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que cantaremos, que também está relacionado ao dia de Pentecostes. Nós vamos cantar a estrofe 1, 2 e 3. Depois cantaremos o restante do hino. Espírito
leitura do Antigo Testamento que vamos ouvir. O seu Clécio vai realizar estas leituras. Está registrado em Números capítulo 11, versículos 24 a 30. E esse texto é bem curioso, devido ao Espírito Santo que é derramado aos líderes que auxiliam Moisés. Aonde lemos: Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem, falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar a Eldade e Medade que estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria de estar? Eu gostaria que o Senhor desse o Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Essa foi a leitura do Antigo Testamento. E agora então vamos ouvir o relato. De certa forma, essa oração, esse pedido de Moisés se realiza, ele é cumprido. E acontece no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, onde então ouviremos esta leitura bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da pátria da Media, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e os outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado.
Obrigado, seu Clécio. Cantamos do hino que nós já iniciamos a cantar, do hino 52, as estrofes 4, 5 e 6. Reverência à Santíssima Trindade, nos colocamos em pé nesta estrofe do hino que cantamos e já permanecemos em pé para acompanharmos a leitura do Santo Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até 39. Assim está registrado em João 7, 37 a 39. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. É aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos fazer a confissão da nossa fé e hoje queremos então, por causa do Pentecostes, do Espírito Santo, destacar o terceiro artigo de fé, que fala do Deus Espírito Santo, e também a explicação conforme Martinho Lutero no Catecismo Menor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que significa isto? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. Sentamos e nos preparamos para a mensagem cantando o hino 49, Vem Espírito Divino.
Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra, que Ele nos dê o entendimento, a compreensão, nos dê a fé nas palavras de Cristo, nas promessas de Deus e, mais ainda, que nos dê a vida santificada, agindo em nós e através de nós, no nosso dia a dia. Em nome de Cristo, amém. No texto do Evangelho de hoje, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte da água da vida. Água, um produto, um líquido muito importante, essencial para a sobrevivência. E necessitamos constantemente nos utilizar da água para não apenas saciar a sede, mas permanecer vivo. Imaginem um período de estiagem, de seca. Não tem água em lugar nenhum. Passam-se vários dias, até que alguém então diz: não, eu tenho aqui na minha residência um poço, ele não secou. Podem vir beber, pegar água à vontade. E é de graça, não precisa pagar nada. Vocês não iam querer? Quem não queria? Acho que todos iam ansiar e iam ir correndo. Pois bem, hoje a humanidade, podemos inclusive aqui destacar cada um de nós, também está sedento, necessita da água, não para saciar a sede, não apenas para matar a sede e para continuar vivendo mais um dia, mas precisa da água que dá a vida eterna. E ela está disponível nesse mundo sedento, e de forma abundante, e é gratuita. É o próprio Jesus. Ele é a fonte da água da vida. E nos convida: venham, bebam de mim. Saciem a sua sede. E vocês terão vida para sempre. Terão vida em abundância aqui, nos dias em que vivemos, até que, pela graça de Deus, Ele nos leve para a bem-aventurança eterna. Jesus também diz nesse texto que aquele que beber dele, da fonte da água da vida, que rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê, quem tem a fé em Jesus. É o que pode experimentar todo aquele que foi atingido pela palavra de Deus. E pode ser desde bebezinho. No batismo, a palavra de Deus está unida à água. A palavra de Deus que nós ouvimos nas histórias bíblicas, que lemos na Escritura Sagrada, que agora meditamos, que lemos em nosso lar, nas reuniões que temos aqui dos homens, das mulheres, dos idosos, das crianças, dos jovens. Esta palavra de Deus faz com que na vida de cada pessoa novo sentido surja. E também uma vida que não é mais vivida para si mesmo, mas vivida para Deus, em amor a Ele, e para o próximo, em amor ao nosso semelhante. É viver não aquilo que nós queremos e desejamos, mas esta fonte da água da vida que é Jesus faz que flua de nós rios de água viva, que demonstram a reação do amor de Deus
que é amar a Deus e ao nosso próximo. Também ouvimos no texto de João, capítulo 7, leitura do Evangelho de hoje, que quando Jesus estava falando a respeito disso, estava falando do Espírito Santo de Deus. E aí então nós complementamos com a leitura de Atos dos Apóstolos, onde então o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E naquele dia eles começam a pregar a palavra, a anunciar o Evangelho a respeito da salvação e do perdão, do arrependimento dos pecados, da salvação que vem em Jesus Cristo. É a palavra de Deus que agora então vai levar vida a outras pessoas, vai saciar a sede. Hoje lembramos o Pentecostes, a descida do Deus Espírito Santo. Mas será que é só no Novo Testamento que tem, a partir de Atos capítulo 2? A resposta é claro que não. E nós ouvimos uma leitura do Antigo Testamento, de Números capítulo 11. E ali é curioso, né? Mas antes de falar dessa curiosidade, que acontece ali com Moisés e com os líderes, basta ler as primeiras frases do livro de Gênesis. Lá está o Espírito de Deus que estava sobre as águas. Tem também muitos outros textos, livro de Joel, no livro de Ezequiel, o vale dos ossos secos, né? Então a presença do Espírito Santo, ela sempre está presente em toda a Escritura Sagrada. Quando Jesus é batizado, Jesus está ali, o Pai fala e o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele. O Deus Espírito Santo é mencionado por Jesus quando ele institui o batismo, né? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, assim como o Pai e como Jesus Cristo, o Filho, é eterno, não foi criado, ele é o Criador. Mas dentro da Santíssima Trindade, o Deus Espírito Santo, ele tem um destaque em fazer produzir os frutos da fé, de nos conectar com Deus, de nos consolar, de nos fazer ter fé em Jesus. Agora então, quero mencionar esse texto de Números capítulo 11, que é bem curioso. O Deus, ele reparte o Espírito Santo com outros líderes que ali estão. E é curioso que tem dois que não estavam presentes, mas eles eram líderes, eles também receberam e profetizaram. E é o Josué, o que vai suceder Moisés, vai ser um grande líder do povo de Israel, depois de Moisés. Ele vê aquilo e fica tipo assim, isso não está certo, vai dedurar lá para Moisés, né? Essa situação, né? Mas não repreende eles, né? E aí Moisés, olha, mas eu que tinha que estar preocupado com meus direitos. E aí então Moisés traz esta frase que é maravilhosa. Eu gostaria que o Senhor, que Deus desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. É esse o desejo, o anseio, o pedido. Poderíamos dizer que é a profecia de Moisés, a oração de Moisés. E ela se cumpre com o Pentecostes. A partir dali, então, todos recebem o Espírito Santo de Deus. Até nós hoje, eu e vocês, recebemos o Espírito Santo. Por meio do batismo, por meio da palavra, também o recebemos na Santa Ceia. Logo já eu vou mencionar sobre isso. Então, Pentecostes, a gente tem essa ideia, né? Dentro da ordem, né?
O Espírito Santo é mencionado por terceiro, né? O terceiro artigo. Então, o Pai envia Jesus, né, ao mundo, é um presente, né, para nos perdoar e nos salvar. E aí Jesus diz, ó, eu e o Pai vamos enviar o Espírito Santo. É outro presente, vai enviar ao mundo, envia a nós para nos dar as suas bênçãos, nos dar a fé, nos dar perdão, nos dar a salvação, nos fazer crer. E os meios pelo qual Deus chega até nós, o Deus Espírito Santo se conecta conosco, são por esses três meios, que eu já mencionei algumas vezes. Por meio do batismo, né? A água do batismo junto com a palavra, através da palavra que lemos e que ouvimos na pregação, e também através da Santa Ceia, onde a palavra está presente, e aí recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. E estes nos mantêm conectados à videira verdadeira que é Jesus. O Espírito Santo nos dá e nos mantém na fé em Jesus. Então o batismo, e aqui eu quero dar esse destaque especial, e aqui tem uma foto de uma criança. Amanhã nós vamos ter um batizado aqui. Tivemos no final de semana passado, são bebezinhos de colo. E aí é interessante e enfatizar, assim como falamos antes, quando confessamos a nossa fé, que a ação do Espírito Santo é nos dar a fé. Isso é algo que não vem de nós, da nossa razão, do nosso entendimento, da nossa força ou do nosso merecimento. Não. É Deus agindo única e exclusivamente, 100%, dando a fé. E no batismo, uma criança que não tem nenhum entendimento, nenhuma capacidade de aceitar Jesus, ela recebe a fé que salva. Quarta-feira retrasada, fiz um batismo de emergência no hospital de Porto Alegre de uma criança aqui da congregação São João. O pastor Stanley estava viajando e pediu para eu fazer isso. E uma semana depois, isso foi na última quarta-feira, foi sepultada essa criança. E como é consolador poder dizer para a mãe e para o pai, como eu tive a oportunidade, como o pastor Stanley teve também essa oportunidade de dizer, olha, a pequena Evelyn está nos braços de Jesus. E o que garante isso é o batismo. Batismo onde Deus deu perdão, onde Deus, Espírito Santo, deu a fé que salva. É algo que consolou a minha mãe quando perdeu o seu filho de 4 anos no afogamento. Lembro ainda da pregação do pastor que consolou a todos nós dizendo, batismo salva. O pequeno Johannes está no céu com Jesus. Isso é consolador, é maravilhoso. Mas isso vale também para todas as outras situações da nossa vida, onde Deus, Espírito Santo, é chamado de o Consolador. Também, como nós ouvimos, o próprio Jesus dizendo que Ele é a fonte d'água da vida. Esse texto conectado com João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, essa pregação nós já ouvimos este ano. Não vou entrar nesse mérito, mas quero aqui lembrar da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Como é importante meditar nela. Não perder as oportunidades de vir aos cultos e meditar na palavra de Deus, porque acabamos por vezes ficando nas leituras bíblicas e tendo o entendimento que a gente bem quer. Por isso que é bom ouvir a pregação, a explicação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também deve ser fonte de alimento em nosso lar. Sim, através das devoções e nas outras oportunidades que a congregação São Lucas, num cardápio bem vasto de atividades, dá a oportunidade de
aprendermos, nos aprofundarmos, nos conectar cada vez mais com Jesus. O próprio Jesus nos diz, né, que é importante ter este alimento. E toda vez que nós ouvimos a palavra, estudamos ela, lemos, viemos ao culto, estamos sendo alimentados. Assim como antes falei da água, se a gente não beber, a gente acaba morrendo de sede, também podemos morrer de fome, ter a morte espiritual, se não recebermos o alimento. E aí, diferente do que morrer de fome, por não ter alimento, onde o corpo volta a ser pó, e somente isso, aquele que não se alimenta da palavra de Deus terá a morte eterna, por toda a eternidade. E isso é terrível. E aí a importância da ação do Deus Espírito Santo, que por meio da palavra nos conecta com Deus, onde também recebemos o alimento na mesa do Senhor, na Santa Ceia, onde Ele nos dá o seu corpo e sangue para fortalecer, alimentar a fé em Jesus. Falei várias vezes essa palavrinha, né? Vocês já observaram, né? A fé, essa palavra tão pequenininha. E aqui, o que é a fé? No livro de Hebreus tem essa explicação que é perfeita. Quero convidar vocês para ler junto comigo. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês viram Deus criar o mundo? Não, né? A gente tem um relato bíblico. Mas como cremos nisso? É a fé. Como explicar? Quando entramos muito na explicação racional, a fé vai perdendo o seu lugar. Vocês querem ir para o céu, para a eternidade, né? E existe? Tem provas? Alguém fotografou? Temos Jesus falando sobre a eternidade, a Escritura Sagrada. E cremos e ansiamos receber um lugar no céu. Antes, o pastor aqui anunciou o perdão dos pecados. Como crer nisso? Até enfatizei naquele momento. Como ter essa certeza? É a fé, o Deus Espírito Santo que nos garante isso. E Cristo perdoou os pecados. Vá em paz. Ou que recebemos perdão e a fé no batismo. Como crer nisso? Foi colocado um pouquinho de água ali e dito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fé que faz que creiamos também que na Santa Ceia recebemos, junto com o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o sangue de Jesus, que também perdoa, que também dá a fé em Jesus. Então, meus amigos, o Deus Espírito Santo, Ele nos dá a fé que salva. O Deus Espírito Santo nos conecta, né? Aqui lembrando lá no batismo de Jesus, uma pomba, né, que desceu sobre Jesus. Então, o Espírito Santo é lembrado por uma pomba, ou a pomba lembra, né, o Espírito Santo. Também assim como uma chama que temos aqui no altar, nas velas, né, a chama que desceu sobre os discípulos lá no texto de Atos, capítulo 2, também lembra e significa, simboliza o Espírito Santo. Então, o Deus Pai conecta, né? Deus nos conecta com o mundo através de Jesus, que pluga ali, que conecta os fios, né, para crermos. O Deus Espírito Santo é aquele que move a igreja, a congregação São Lucas, a não permanecer somente para si, com o tesouro da salvação, mas também de falar do amor de Deus e levar a todas as criaturas, a todas as pessoas. Fazemos isso através do nosso testemunho verbal, das nossas ações, das nossas ofertas. O Espírito Santo é aquele que dá corda, né, para a igreja seguir em frente, né?
Um carrinho de corda, né? Tu dá a corda e ele anda mais um pouco. Quando vê, diminui, tem que ir lá dar a corda de novo. Deus e Espírito Santo é aquele que move a igreja. Às vezes aqui na São Lucas, e isso não é um privilégio só da São Lucas, isso acontece em todas as congregações, porque em todas as congregações, todas as igrejas têm pessoas. As pessoas às vezes têm problemas, às vezes elas estão desmotivadas, estão cansadas. E aí às vezes surgem ideias mirabolantes. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando na verdade o que precisa é a pregação da palavra. E essa pregação da palavra, pelo menos no tempo que eu sou pastor aqui na São Lucas, na pandemia, as portas da igreja não foram abertas. Mas aí se teve outras formas de pregar o evangelho e chegar às pessoas. A palavra de Deus, isso, somente isso, que precisa. Aí sim, tem água abundante e comida farta na mesa para todos os que têm sede e fome. Mas parece que às vezes preferem morrer de fome e de sede. Então, o que fazer? Pregar a palavra, para que o Espírito Santo de Deus dê corda. Daqui a pouco, quando vê, dá uma corda de novo aqui na nossa congregação, assim como em todas as congregações no mundo afora. E isso se dá somente de uma forma: a palavra de Deus, que tem que ser anunciada. Não tem outro jeito. Academia, outro exemplo, né? Fazer musculação, dar uma caminhada, né? Ficar em forma física. O Espírito Santo, por meio do estudo da palavra, o Espírito Santo nos dá exercícios, não físicos, mas espirituais, para ficarmos fortes, né? Ficarmos em forma na fé. Quanto mais contato temos com a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai agir em nós e através de nós. E vejam que curioso isso. Daí vem a palavra vida santificada. É o Deus Espírito Santo agindo em nós e através de nós por meio da palavra de Deus. O Deus Espírito Santo é aquele que nos reabastece quando estamos cansados e sobrecarregados, com problemas, com dificuldades. E aí a gente vai meio que enfraquecendo, assim como o nosso veículo precisa ser reabastecido para seguir mais um tanto, assim também precisamos ser abastecidos. E vejam que não é nós que nos abastecemos, é Deus que nos abastece. E é o Deus Espírito Santo que tem essa tarefa, que faz isso. E aí então, os frutos da fé na vida santificada, eles aparecem, conforme temos lá em Gálatas capítulo 5. Vamos ler juntos novamente? O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que Deus, em sua graça e a ação do Espírito Santo, continue agindo em nossa vida. Amém. Ficamos em pé e cantamos juntos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito.
Podemos sentar. Durante o entregar das ofertas, podem vir com o inário numa mão para trazer as suas ofertas. Cantamos o hino 55. Na oração nós vamos incluir, pedindo pela saúde do seu Jurandir dos Santos, seu Elberto Bauer, e também vamos lembrar 1 ano de falecimento da dona Mirda Feltz e também da dona Lucinda Brown, que faleceu durante esta semana. Vamos orar também pelos aniversariantes da última semana, que são os seguintes: no dia 23, a Catiúcia Palácio, a Nair da Silva Moraes. No dia 24, Adriano Costeira. Dia 25, Gabriela dos Santos Weiser. No dia 26, Ayrton Heinheimer e Juliano Mazzocco. No dia 27, Jonatas Glaser. E no dia 28, Iraci Eglund e Margarete Vaz. São esses os aniversariantes. Quem puder ficar em pé, os convido, e assim nos dirigimos a Deus em oração. Ó Pai querido e amado, obrigado por derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, por Ele ser aquele que nos dá forças e consola nos momentos difíceis da vida, nos dá a certeza por meio da fé nas Tuas promessas, do perdão que Jesus nos dá e a vida eterna. Obrigado porque também nos dá a vida santificada, nos dá a certeza de que Cristo está conosco sempre. Obrigado também por todos os bens e dons que recebemos generosamente da Tua mão. Louvamos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes e os abençoe ricamente. Cuida, querido Deus, do seu Jurandir, do seu Elberto, e restabeleça a saúde deles.
conforta e consola os enlutados da família da falecida Mirta Feltes, que faz 1 ano do seu falecimento, e também no meio da semana faleceu a dona Lucinda Brown. Conforta os seus familiares. Cuida de todos os doentes e todos aqueles que estão enlutados, console-os e restabeleça a sua saúde. Preserve em união cada lar, e que o teu Santo Espírito possa orientar por meio da palavra a todas as famílias. Derrama tuas bênçãos sobre a congregação São Lucas, para que ela possa continuar a anunciar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Que possa anunciar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus continue movendo as pessoas, movendo a tua igreja. Pai amado e querido, derrama as tuas bênçãos sobre o nosso país, nosso estado, nosso município. Te pedimos pelos governantes, dá sabedoria a eles e que possam governar pensando no bem-estar de toda a população. Querido Pai, em tuas mãos nós entregamos a nossa vida. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. Fazemos a distribuição da Santa Ceia como de costume. Venham, porque tudo está pronto. Oração
perdão, encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Ficamos em pé, damos graças a Deus. Obrigado, amado Pai Celestial, por Tua palavra que ouvimos, a Santa Ceia que recebemos. E assim também o Senhor nos fortalece a fé em Jesus para a vida eterna. Aumenta o nosso amor para contigo e o nosso próximo. Nos dá a certeza do perdão, nos dá coragem para testemunhar. Obrigado, querido Deus, e continua conosco através do Teu Santo Espírito, quando agora voltarmos para o nosso lar, para durante a semana nas rotinas da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lazer, junto com a nossa família. E que possamos voltar aqui para que o Senhor nos reabasteça na fé em Cristo Jesus. Em Teu nome, querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar?